É com alegria que iniciamos este evento, que marca a etapa final do projeto Inclusão e Igualdade, construindo a autonomia econômica e política das mulheres, celebrado com a Secretaria de Política para as Mulheres do Governo Federal e executado pelo Instituto Vitória Régia, em conjunto com a Marcha Mundial das Mulheres. Nesta tarde e no decorrer do dia de amanhã, estaremos apresentando as ações e os resultados dos processos formativos e de qualificação profissional e inserção no mundo do trabalho. Inclusão e igualdade construindo economia. Mãos à obra. Mulheres construindo autonomia. O projeto foi realizado em 2014 e 2015 num período de 24 meses, dividido em 2 módulos, o primeiro social e o segundo profissional, no universo de 471 mulheres divididas pelos municípios alcançados pelo projeto: Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Isabel e Castanhal, com perfil de chefe de família desempregada, cadastradas nos programas sociais do governo federal e assentadas na reforma agrária. Destas, 99 mulheres conseguiram passar pelos 2 módulos, formando-se em pedreiras, pintoras e encanadoras. Essas mulheres que foram contempladas não só para aprender o ofício, mas sim para praticar o que foi feito e também colher frutos disso. Isso é muito importante. É o pensamento da Secretaria de cada vez mais incluir. E a gente que trabalha lá no Cine, a gente já está com esse pensamento também voltado para essa parte de inclusão social devido ao agravamento da crise que o nosso país passa. Bom, o setor da construção, ele é conhecido tecnicamente como o maior indutor da economia. E isto não é diferente aqui no Pará. O que isso quer dizer? Isso que significa o seguinte: se a nossa economia vai bem, é porque o setor da construção vai bem. Se a nossa economia não vai bem, isso significa que o setor da construção contribui em muito para que esse cenário de desaquecimento de negócios ocorra. O mercado da construção civil tem um estereótipo de que é um mercado masculino, né? Que o trabalhador da construção é um homem, né? E isso é mentira, né? Tem 2 pessoas aqui que não me deixam mentir, né? A primeira foi minha professora, Regina, e sem ela eu não teria me formado. E a outra é a Dona Maria, ali, meu amor, que trabalha com a gente já há 6 anos. A Status, ela preza, inclusive, por desenvolver pessoas, formar pessoas. E quando esse projeto chegou até nós, dizendo assim, vamos fazer um projeto com o intuito de desenvolver mulheres profissionais para a construção civil, nós batemos palmas, né? Então, todos que estiveram envolvidos, todos os parceiros, as pessoas que apoiaram o evento e que fizeram isso acontecer, estão de parabéns. E vocês, mulheres, mais ainda. Estou 25 anos vivendo engenharia e nesse processo eu vim sempre crescer aos poucos e timidamente a participação da mulher na construção civil, na engenharia de um modo geral, não só na construção civil, porque a engenharia transcende isso, é muito mais do que isso, né? Mas realmente no nível assim das universidades, né, das faculdades, no nível técnico, mas a participação da mulher dentro do canteiro de obra realmente é uma coisa mais recente ainda e mais tímida ainda. Então, ver um projeto desse qualificando 90 mulheres, terminaram o curso, 99 mulheres, isso é realmente gratificante. Gente, eu vou só contar um pouquinho uma história. Esse curso foi um curso, dentro de toda a minha vida profissional de educação, que eu achei que foi assim fantástico, tá? Apesar de eu ter montado vários laboratórios de cursos técnicos, mas esse teve um diferencial. Primeiro, o grau de dificuldade, a escolha dessas mulheres, como foi feito, tá? Então, realmente foram escolhidas a dedos, né? Como a gente diz, teve essa entrevista, dentro dessa entrevista tinha vários que queriam e esperavam uma coisa e foi muito melhor. O que eu aprendi como encanadora foi muitas coisas que eu aprendi também para fazer em casa, que agora
uma coisa que me chamam, os vizinhos me chamam para fazer alguma encarnação, eu já faço, então eu estou aqui através de uma amiga minha que me chamou para mim fazer esse curso. Então eu vim com muita dificuldade, tive nessa época fazendo o curso, porque eu estava com meu marido doente, com câncer. Então eu passei por muita dificuldade. Comecei a fazer o curso de pedreira, só que na época eu me empreguei na Ileia, não terminei a prática, o dia da prática, mas eu aprendi muita coisa. Inclusive, na hora da entrevista eu me saí muito bem, porque lá a professora ensinou bem a gente. Então foi um curso bom, aprendemos, né? E tivemos dificuldade, porque dona de casa, filho, né? Esposo. Então é uma dificuldade grande, mas muitas vezes eu levei meus filhos para o curso, né, e fizeram junto comigo. Também tem um preconceito, né, por ser mulher. Eu tive preconceito dentro de casa. O marido dizia assim, trabalho de homem, trabalho de homem, tu vai fazer? Mas eu fui, continuei indo, até que ele desistiu, né. Mas estou aqui também, né, quero somente agradecer a cada professor, né, que passou ali com a gente, ensinou, né, a cada um do projeto. Queremos agradecer a cada um de vocês, dizer que nós aprendemos muito, foi muito importante. A gente percebe muito que as mulheres, apesar de adquirir essa nova profissão, que não é fácil, que é uma profissão extremamente machista, da qual eu tive a oportunidade de ir acompanhar as mulheres, o pessoal do Vitória Régia, e a gente ouvia o relato das companheiras que realmente terminaram esse curso, da dificuldade de elas conseguir se inserir no mercado de trabalho, e que com muita resistência, com muita persistência, elas estão tentando ainda se adequar dentro dessa nova profissão. Mas o que é interessante também nessa questão toda, que elas não deixaram também de fazer os seus próprios afazeres, que era aqueles trabalhos alternativos como costura, alimentação, artesanato. Isso realmente veio cada vez mais nos enriquecendo. Era um sonho que a marcha tinha há muito tempo, né, de alcançar mulheres, mulheres populares e permitir que elas tenham autonomia econômica, autonomia política. Nós que estivemos à frente do projeto sabemos das dificuldades que foi para elas estarem assistindo às aulas, tendo que deixar seus filhos, tendo que cuidar da casa e tendo que ter outras alternativas econômicas. E a gente conversa sempre no Vitória Régia que essas mulheres não saíram as mesmas do projeto, né? Desde 2014, 2015, quando a gente começou. E o Instituto Vitória Régia veio com esta proposta e abriu para nós possibilidades, horizontes, né, antes não vistos. Porque as mulheres que estão lá, elas tinham, as do semiaberto, que participaram do programa, elas tinham autonomia judicial e de segurança pública para estarem trabalhando. Mas qualificando-se, não. A gente observa que isso foi só o início, porque de lá, dessa capacitação, dessa qualificação, muitas já até prestaram serviço, mas uma grande maioria ainda não. Mas o que nós observamos é que isso ocasionou uma provocação até nelas, porque muitas estavam paradas, não estudavam fazia muito tempo, e aí, a partir do curso, começaram a se questionar, a rever sua colocação dentro de casa, dentro da sociedade, e passaram também em busca de estudar, de ir atrás do EJA, porque muitos já não tinham ensino fundamental, assim como também pensar no mercado de trabalho, de que forma elas poderiam contribuir na renda familiar. Diria que para a FAMAS é uma grande honra, e para o curso de serviço social da FAMAS, é uma grande honra abrir as portas para um projeto tão importante.
Um projeto que trata não só do trabalho das mulheres, mas que trata da questão de gênero, porque o trabalho político todo da relação com as mulheres com o trabalho foi muito bem pensado, foi muito bem feito. E o desafio grande que o Instituto Vitória Regia enfrenta quando você elabora e quando você participa de um edital e efetiva um projeto que é intermunicipal. Você está envolvendo os municípios. E que é intersetorial, porque nós estamos vendo a política das mulheres de uma forma intersetorial, falando de economia solidária, falando da necessidade da assistência social, falando da necessidade da saúde, que foram temas e do trabalho, principalmente do trabalho. Porque, infelizmente, ainda hoje, as mulheres, apesar de serem melhores qualificadas na área de educação, elas ainda no mercado de trabalho recebem menos do que os homens. As prefeituras, os locais foram escolhidos até na execução dos projetos, foram locais assim, realmente, como a Rose, a nossa coordenadora do projeto, comentou, com dificuldade, vulnerabilidade, todo tipo de dificuldade. Mas eu acho que quando a gente sentou em conjunto para fazer a proposta técnica, a gente realmente procurou esses locais com mais vulnerabilidade mesmo. Eu posso citar, assim, sem desprovido de total questão de querer magolar, assim, o município de Marituba, quando a gente executou alguns cursos do ProJovem, praticamente você não tem local para você fazer qualquer tipo de trabalho, tudo muito difícil, não tem assim, espaço físico, a gente não consegue, a gente vai atrás, bate a porta de tudo quanto é tipo de órgão, até igreja e tudo, mas não tem. Sabe, todo tipo de dificuldade de infraestrutura. Nós pensamos então, poxa, então vamos levar o projeto para lá, que a dificuldade lá é grande. Aconteceu violência, uma aluna nossa, na época que nós executamos, tinha morrido, sabe? E foi aquela comoção. Então eu digo, olha, eu acho que a gente tem que disseminar essa ideia lá também, naquele local, naquela dificuldade, porque tem que haver essa... Quanto mais disseminar essa ideia da igualdade entre gêneros, da busca pela emancipação, mesmo do empoderamento, que essa é uma palavra que está na moda da mulher, né? É importante. E bom dia aos poucos todos que estão aqui. Fazendo referência aqui, mas na verdade o evento é alusivo a vocês. A mesa foi muito feliz quando falou, inclusive, da semana, acho que na sua semana, na verdade a gente tem que lembrar o Dia da Mulher todo o santo dia, né? Desde quando você vê a sua roupinha lavada passada, até os filhos quando vão para a escola encaminhados. Então eu abro aqui primeiro parabenizando todas as mulheres aqui presentes, na mesa e todo o plenário. Fica até difícil a gente comentar alguma coisa, porque a mesa ela acabou fazendo aqui uma grande reflexão do desafio da articulação, da integração, de tudo aquilo que a gente espera de uma boa política pública para combate, para trazer a dignidade, para fortalecer o entrosamento e o envolvimento da mulher no cerne do trabalho e de outras tantas ações que a gente tem que entender como primordiais. Eu queria só pontuar nessa questão da mulher e o mundo do trabalho, que a gente, sobre qualquer assunto que a gente possa pensar nessa vida, a gente pode, com certeza absoluta, colocar um olhar da mulher sobre esses temas. E a gente vai ver que vai se desenrolar de maneira diferente entre homens e mulheres. Se a gente for pensar em educação, a gente vai ver que ela faz uma diferença entre homens e mulheres. Se a gente for pensar a saúde, a gente vai ver que faz uma diferença. E o mercado de trabalho segue a mesma lógica, infelizmente. Toda vez que a gente fala do acesso das mulheres ao mundo do trabalho, eu acho que tem 3 coisas que nós temos que ter presente. Primeiro, que existe no Estado uma configuração de poder, né? Estado que eu estou dizendo as estruturas de Estado que articula as ações voltadas para a população como um todo, e que esse Estado não é neutro.
Porque se hoje nós temos assim, bom, nós avançamos muito nesses últimos 15 anos, o Brasil é um Brasil muito mais igual para as mulheres, nós percebemos também que todos os nossos avanços, eles batem numa estrutura, em algumas barreiras, que a gente tem que pensar estratégias de Estado, estratégias da sociedade e estratégia de organização das mulheres para demandar desse Estado políticas que promovam a igualdade em todos os âmbitos, mas em especial no mundo do trabalho. E parabenizar as coordenadoras do projeto, a Lili, a Marcele, a Tati, né, por esse projeto que eu vi nascer, acompanhei, e que demonstra, acho que, uma coisa muito importante. Não existe emancipação econômica sem emancipação política, de alguma maneira, né? Porque não basta, muitas vezes, você tem até o melhor emprego, mas sofre a pressão dentro de casa. Então, a mudança de postura é fundamental, né? Então, acho que esse projeto foi muito importante, porque eu aprendi isso, né? Aprendi acompanhando, de alguma maneira, mais de perto, mais de longe, o projeto. E eu espero que tenha, para todas as beneficiárias, participantes do projeto, tenha sido um processo de profundo aprendizado. Nós somos mulheres, nós lutamos por igualdade, mas nós somos diferentes entre nós. Nós somos iguais enquanto ser humano, enquanto sujeitas de direito, mas nós não somos homogêneas, nós somos diferentes, nós temos caras diferentes, nós temos cabelo diferente, nós temos origem diferente, nós temos renda diferente, nós temos orientação sexual diferente, religiões diferentes, uma série de diferenças. E isso não nos torna maiores ou menores, melhores ou piores, nem em relação às outras, nem muito menos em relação aos homens. Que ser empreendedor é alguém que define por si mesmo o que vai fazer e em que contexto será feito, né? E a gente trabalhou aqui o tempo inteiro falando desse fazer profissional. Então você define o que você quer fazer. Então você tem um sonho, você tem uma vontade, você quer realizar algo, né, a partir da formação, a partir da capacitação, e você quer colocar isso em prática. Então ser empreendedor é quando você decide por si mesmo que você vai atuar naquela determinada área ou segmento. Tá? Eu queria dizer que eu me senti honrada em participar desse curso, tá? Ganhei conhecimento, já tinha conhecimento na área, só me aperfeiçoei mais ainda, tá? Com estágio, com direito a estágio, né? Atenção dos professores, foram muito atenciosos, tanto na aula escrita como na prática, tá? E também, o deputado Cláudio Poti, na época do mandato dele, né? Tá? E queria dizer que a gente já está qualificado. Foi um período muito longo, né? Nós passamos por várias fases, por vários momentos, várias dificuldades, vários momentos de alegria, mas foi também um projeto muito gratificante para a Marcha, enquanto movimento social, que conseguiu alcançar mulheres em vulnerabilidade social, mulheres que estavam no sistema carcerário, e conseguiu fazer também com que elas, de alguma forma, fossem tocadas pelo feminismo, pela luta das mulheres. As mulheres, desde o começo, quando a gente pensou o projeto, o Instituto Vitória Régia foi um instituto muito parceiro, sempre teve muito presente. A Rose foi uma pessoa que sem ela, talvez nós não conseguíssemos executar todas as coisas que nós executamos. E eu acho que a gente está de parabéns, no sentido de fazer com que a gente tenha mulheres qualificadas no mercado de trabalho, na área da construção civil e capacitadas para trabalhar em qualquer lugar desse ramo.